Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje, quarta-feira, dia 15 de abril de 2020. Vamos iniciar nossa aula pegando o nosso livro de ciências na página 53. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as camadas da Terra. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essas camadas que a Terra tem, com características diferentes. Quais são essas camadas? Peguei um ovo para mostrar para vocês a representação das camadas da Terra. A casca do ovo representa a crosta. Essa parte branquinha do ovo representa o manto. E a parte amarelinha do nosso ovo representa o núcleo. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essas camadas da Terra. Vamos lá? Hoje, nas camadas da Terra, vamos falar sobre a geosfera. A geosfera é a camada interna da Terra e vai da superfície até o centro do planeta. Esta camada nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver. A geosfera tem uma espessura de aproximadamente 6.370 km e é formada por rochas, minerais, magma e areia. Quanto mais nos aproximamos do centro, maior é a temperatura, a densidade e a pressão. A geosfera é formada por 3 camadas concêntricas que estão em constante movimento: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é a camada externa e mais fina da geosfera. Dependendo da região, pode medir de 5 a 30 quilômetros. É formada pelos continentes e pelo fundo dos oceanos. Na geosfera, podemos encontrar as placas tectônicas, que formam parte tanto da crosta quanto do manto. É uma zona conhecida como litosfera. As placas tectônicas estão em constante movimento, moldando a crosta terrestre. Os movimentos mais fortes das placas tectônicas são os responsáveis pelos terremotos. A segunda camada da geosfera é conhecida como manto e corresponde a aproximadamente 82% do volume da Terra, chegando a 2.900 km de profundidade. No manto, as temperaturas são muito altas, entre 700 e 1.300 graus centígrados, e é por isso que as rochas que formam o manto estão em estado líquido. Se chamam magma. Algumas vezes o magma passa pelos limites das placas tectônicas, chegando na superfície terrestre. É assim que os vulcões entram em erupção. O núcleo é a camada interna da Terra e tem aproximadamente 3.500 km de espessura. A parte interna dele é formada por ferro sólido e a parte externa é formada por ferro líquido e níquel líquido. A temperatura do núcleo é muito alta, de 4.400 a 6.000 graus centígrados. A diferença de pressão e de temperatura do núcleo externo formam movimentos no metal líquido, provocando correntes elétricas que criam campos magnéticos. Você sabia que é graças a estes campos magnéticos que podemos usar alguns objetos, como a bússola, por exemplo? Que vídeo bacana, não é mesmo? Podemos perceber nele as camadas da Terra, que elas são classificadas em 3 tipos, não é mesmo? E que elas são divididas de acordo com os certos critérios químicos e físicos. E de forma simplificada, esse vídeo nos mostra que a nossa Terra é formada por uma crosta terrestre, né? Que é uma camada fina e dura de rochas, pelo manto, que é um material mais viscoso, né? Composto por substâncias ricas em ferro e magnésio, e o núcleo, que faz parte da parte interna da nossa camada terrestre. Dando continuidade aos nossos estudos, vamos falar um pouquinho sobre os terremotos. O que são terremotos? São abalos bruscos, né, que se dá na superfície da Terra e que ocorre principalmente nas regiões de encontro entre as placas tectônicas. Os sismólogos, que são os profissionais que usam a sismologia, eles utilizam esse material, o sismógrafo, que é utilizado
para poder registrar esses abalos químicos, que são os terremotos, né? Esse aparelho ele é muito capaz de registrar a duração e a intensidade de um terremoto. Vamos então conhecer mais um evento geológico, que são os vulcões. Eles são formados pelo acúmulo de material magmático despejado por sucessivas erupções. Os vulcões podem ser encontrados na terra ou no mar. Quando os vulcões entram em erupção, eles cospem, como mostra nessa imagem, como uma rocha derretida, chamada de magma. O magma que sai se chama lava e, ao esfriar, endurece, formando uma rocha. E esses são os vulcões. Agora nós iremos conhecer os cataclismos, que são os fenômenos naturais que modificam para sempre a estrutura do ambiente. Um exemplo, a destruição de uma cidade pela ação de um vulcão, de um terremoto, ou até mesmo o desaparecimento de trechos da Terra. Nós podemos ver nessa imagem um fenômeno natural. Temos mais um evento geológico, que é o vulcanismo, que é um fenômeno geológico que ocorre do interior da Terra para a superfície, quando há o extravasamento do magma em forma de lava, além do vazamento de gases e fumaça. Esse termo vulcanismo é utilizado para designar uma série de fenômenos e elementos vulcânicos, como explica em nosso livro. Dando continuidade à nossa aula, vamos relembrar alguns assuntos que vimos em geografia, como atmosfera, biosfera e hidrosfera. Ué, tia, mas a aula não é de ciências? É sim, mas elas também fazem parte das camadas da Terra. Vamos lá? A Terra é formada por 4 camadas diferentes. Estas camadas são a atmosfera, a biosfera, a hidrosfera e a geosfera. A atmosfera é a camada externa que fica ao redor da Terra. É formada por gases que protegem o planeta do espaço exterior, como, por exemplo, da radiação do Sol e de pequenos objetos que voam pelo espaço. Além disso, é nessa camada que encontramos o oxigênio, um elemento fundamental para a vida na Terra. A atmosfera, por sua vez, está dividida em 5 camadas diferentes: a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Um pouco mais para baixo, na superfície da Terra, existem 2 camadas diferentes: a biosfera e a hidrosfera. A biosfera é a camada onde se encontram os seres vivos. Vai do fundo dos oceanos até 10 quilômetros acima do nível do mar. Nesta camada vivem os humanos, junto com o resto de organismos vivos, como as plantas, os animais, os fungos e as bactérias. Dentro da biosfera, encontramos diferentes ecossistemas, como os bosques, as florestas, a savana, o deserto e a tundra. A hidrosfera é composta pelo conjunto de água que existe na Terra, o que inclui a água da superfície, a água subterrânea e a água que tem no ar. E podemos encontrá-la nos 3 estados: líquido, sólido e gasoso. A hidrosfera cobre 3/4 do planeta Terra. Apesar da grande quantidade de água, somente 6% é água doce e apta para o consumo. Por isso, é importante aproveitar e realizar um consumo responsável de água. A camada interna da Terra é a geosfera. Ela vai da superfície até o centro do planeta. Esta camada nos proporciona um terreno sólido no qual podemos viver, já que é formada por rochas, minerais, areia e outros materiais. A geosfera é dividida em 3 camadas diferentes: a crosta, o manto e o núcleo.
Quanto mais profundidade, maior a temperatura. E aí, gente, gostaram da nossa aula de hoje? Eu achei muito bacana, porque uma matéria está interligada com a outra, não é mesmo? Geografia e ciências. Olha que bacana, tudo que a gente aprendeu em geografia, a gente acabou vendo novamente aqui em ciências. Agora, vamos pegar o nosso livro, né? Nas atividades propostas para hoje, iremos realizá-las, tá bom? Na atividade da página 63, está solicitando para que vocês façam um cartaz alertando as pessoas, né, sobre as ações de degradação com a biosfera. Ou seja, vocês irão construir com uma folha ofício, uma folha branca, né, um cartaz conscientizando as pessoas das ações, das atitudes que elas têm tido de destruição, de estragos, né, que tem causados ao nosso ambiente, né, à nossa biosfera, tá bom? Após realizar essa atividade, após vocês terminarem de fazer esse cartaz, vocês irão fotografar e me mandar, tá bom? Por favor, não esqueçam, tá? Olha o compromisso. Irão fotografar e me enviar, tá bom? Após feito isso, essa atividade será colocada na pasta de atividade de artes, combinado? Qualquer dúvida, gente, podem me chamar. Eu estou à disposição de vocês, tá ok? Muito obrigada, um beijo grande e até a próxima aula.